na verdade do Evangelho, quando a palavra de Deus traz para nós, nas suas sagradas escrituras, Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 29, a seguinte verdade para nós, quando diz assim, a palavra de Deus, Gálatas 3, de 23 a 29, mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Amém? Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Pai, aqui estamos nós, diante da Tua Sagrada Escritura, e eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos instruir na Tua Palavra, e que ela, e tão somente a Tua Palavra, seja a luz que nos guia, a nossa regra de fé e prática, o condutor da Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, esse texto de Gálatas capítulo 3, 23 a 29, ele vai mostrar para nós que a salvação, ela veio para todos. Ele mostra, e naturalmente quando nós observamos, o pecado ele corrompeu a humanidade, e pela corrupção do pecado nós enfrentamos muitos desafios, por causa da corrupção do pecado, aquilo que era projeto original de Deus, acabou se tornando algo que o ser humano, assim, teve ao seu bel prazer, o desejo, o intuito e o impulso de viver. E nós estaremos iniciando nessa manhã uma série de mensagens, que é com muito tremor e temor no coração que inicia essa série de mensagens aqui com os irmãos, que é uma série de mensagens que vai basear em cerca de 6, 7 mensagens, onde nós iremos trabalhar ideologias que afrontam a Bíblia Sagrada. Nós iremos caminhar. 4 anos atrás, Deus me deu essa série de mensagens, e já há algum tempo o Senhor tem me incomodado a trazer essa série de mensagens aqui junto aos irmãos. Então nós estamos já trabalhando, revisando esses estudos, trabalhando dentro deles, orando e colocando diante do Senhor, e hoje nós vamos pensar um pouquinho, iniciando essa série, essa jornada de ideologias que confrontam a Bíblia Sagrada. E eu quero deixar algumas informações que é imprescindível para iniciarmos essa nossa jornada de entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, como sua igreja nesse tempo, dizendo que essa série de mensagens não é para ficarmos debatendo ou desrespeitando qualquer tipo de pensamento ou crença contrária que qualquer um possa ter. Apenas desejamos expor as luzes das Sagradas Escrituras e com base naquilo que tem de registro histórico, aquilo que é o ideal de Deus para o ser humano criado por Ele. Só que para isso nós precisamos compreender, e já inicio aqui, o significado dessa palavra ideologia. Uma palavra que se tornou comum no nosso vocabulário, uma palavra que todo mundo fala sobre ideologia e que naturalmente no nosso conceito social, nosso conceito cultural brasileiro, ela se tornou uma palavra até mesmo politizada. Só que quando nós vamos observar as definições dessa palavra, principalmente se nós formos para a internet, nós vamos encontrar muita coisa lá, de todas as formas. Só que nós precisamos entender o que de fato essa palavra significa. Apesar de ser acreditada a origem francesa, ideologia, por Antoine de Tracy, ela etimologicamente ela tem a sua origem inspirada na junção de duas palavras gregas, eudos mais logos.
É dessa palavra eidos mais logos que se formou a palavra idéologie no francês, em que o filósofo Destudetrans vai trazer para nós o seu significado mais moderno. Eidos, ideia, logos, raciocínio. Então, quando nós pensamos na etimologia dessa palavra, ela significa um raciocínio de uma ideia, ou uma ideia raciocinada naquilo que se pensa, ou conhecimento sobre as ideias. Isso é o significado dessa palavra ideologia, que tanto se tornou comum, e às vezes as pessoas replicam essa palavra sem mesmo saber o que ela significa. Ah, porque é ideologia tal, e nem consegue distinguir ou falar o que significa essa palavra. De forma sucinta, poderemos então definir ideologia como qualquer sistema de ideias e normas que orienta a maneira de pensar e agir das pessoas. Aponta para ideias e maneiras de pensar que caracterizam um grupo particular, bem como os ideais que guiam a conduta deste grupo. Se nós pensarmos, eu vou trazer para o nosso conceito, nós como batistas, nós somos ideológicos, porque nós temos uma declaração doutrinária, em que nela existem princípios, em que nós um dia sentamos, debatemos, discutimos e acordamos que aquelas ideias que ali estão contidas seriam aquelas que conduziriam os nossos passos, seriam os nossos princípios e que as nossas decisões partiriam daquilo que está dentro daquela declaração doutrinária. Então, dentro do conceito real, nós também somos ideológicos. Nós temos a nossa ideologia de fé, ideologia denominacional, nós também temos isso. Bom, quando nós observamos o significado de ideologia, ele é sim positivo, ele é positivo, e não exclui qualquer forma de pensamento contrária, o contraditório é respeitado, permitindo sempre o amplo debate, discussões nos campos das ideias, logicamente sempre respeitando-se o direito alheio e do próximo. Não é o que nós fazemos? E aí eu vou continuar ainda dentro do contexto da igreja. Os presbiterianos também têm a sua ideologia. Os nossos irmãos assembleianos também têm a sua ideologia. Têm os seus conjuntos de regras, valores, crenças, naquilo que eles pensam e como eles caminham. Logicamente que nós discordamos em alguns pontos da nossa ideologia, mas nós precisamos manter o espírito de respeito dentro desses conceitos. Bom, dito isso, eu quero também, no início dessa série de mensagens, fazer algumas ressalvas, como nós estaremos lidando com temas sensíveis nos próximos domingos. Eu quero deixar registrado que a base da nossa fé, a Bíblia Sagrada, é aquela que nós temos como a nossa regra de fé e prática, como está sendo gravado, e isso está na internet, quero deixar isso registrado. Este é um princípio que está registrado no capítulo 1 da nossa declaração doutrinária, e nós não abriremos mão disso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Você crê nisso? Amém? Então fica registrado isso para nós. Além disso, o artigo 5º da nossa Constituição nos dá garantias fundamentais que eu quero fazer questão de mencionar nessa manhã, do qual nós lançaremos mão dessas nossas garantias constitucionais. O artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. Artigo 5º, inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei.
Dito isso, ressalvado aquilo que nós temos de garantia, tanto na nossa Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, nossa declaração doutrinária e na Constituição que rege o nosso país, eu quero dizer para os irmãos que ao longo da história surgiram muitos pensadores que tentaram dar as suas próprias definições acerca de ideologias. O que se tornou muito perigoso, os conceitos que foram se surgindo, porque tais conceitos foram se deturpando ao longo da história daquilo que realmente é o significado real. Dentre eles, nós observamos que muitos conceitos e muitos significados que foram surgindo ao longo da história, surgiu desvirtuando, em parte, aquilo que era o significado dessa palavra. Podemos citar muitos pensadores, filósofos, e faço questão aqui de citá-los: Karl Marx, Friedrich Engels, Destutt de Tracy, Karl Manning, dentre outros, que assim utilizaram disso. E essa palavra passou a utilizar de uma forma pejorativa para se opor a uma ideia em que não aceita e busca-se rechaçá-la para fora do campo do debate intelectual. Ou seja, se você não acredita ou não pensa naquilo que eu penso e não acredita, você está fora do debate. A sua linha de raciocínio está errada. A sua linha de raciocínio tem que ser rechaçada, refutada, aniquilada. O fato é que as ideologias, elas fazem parte da nossa vida. Só que nós precisamos analisar à luz da palavra o que elas têm a ver conosco e como devemos lidar com elas. Para isso, iniciando essa jornada de mensagens, eu quero lançar a mão de partes de um texto do autor Maurício Ovoleta Júnior, no portal da revista e editora Ultimato, que tem como título O Cristão e as Ideologias. Se você quiser depois, você pode estar lendo todo esse artigo. Mas eu quero ressaltar alguns parágrafos dele que diz para nós o seguinte: não, Cristo não foi morto pelo Estado. Não, Cristo não lutou pelas liberdades individuais e nem pelas minorias. Não, Cristo não defendeu que bandido bom é bandido morto. Cristo veio nos salvar do pecado e nos dar uma nova vida, não batizar a sua ideologia preferida. Cristo não era conservador, não era liberal, não era socialista e nem comunista. Ele era homem e era também Deus. Ele é o Verbo que criou o mundo e não o autor de um manifesto sobre desobediência civil. Não batizem ideologias, não batizem Cristo, deixem ser batizados por Ele. O Cristo bíblico é conservador demais para ser revolucionário e revolucionário demais para ser conservador. Ele é liberal demais para ser estadista e é estadista demais para ser liberal. O Cristo Redentor, o Salvador da humanidade, o cabeça da igreja, não é um militante político, embora ele tenha o costume de salvar alguns militantes, ele não tem a pretensão de agradá-los. Ele não veio trazer a paz, mas a espada. Ele veio trazer unidade entre os seus e separá-los do outro, conforme Mateus 10, 34 e 35. Ele não veio falar sobre algum golpe, e nem falar que algum senhor filósofo tem razão. Ele não veio pedir menos Marx e mais Mises. Ele veio virar o nosso reino de cabeça para baixo. Sim, Cristo se importa com os pobres, da mesma forma que Ele se importa também com os ricos. Ele se importa com a propriedade privada, da mesma forma que Ele se importa com que ninguém passe necessidade. Ele se importa que você cumpra as leis do Estado, da mesma forma que Ele espera que o Estado não ocupe um lugar que não é dele. Um cristão deve ser dominado pelo Evangelho a tal ponto que não se satisfará com nenhuma ideologia terrena. Ele estará tão fascinado pela realidade do Evangelho que não ligará para nenhuma possibilidade ideológica. Não seremos a diferença na sociedade enquanto nos parecermos com ela. Só seremos a diferença na sociedade quando ela distinguir o nós do eles. Enquanto formos iguais, nada de diferente acontecerá. Contudo, no momento em que ousarmos ser diferentes do mundo,
e iguais a Cristo, assim as coisas começarão a mudar. Esse texto, ou esse recorte, ou alguns recortes desse texto, traz para nós aquilo que nós precisamos compreender. A igreja do Senhor Jesus, nós não temos lado e nós não temos partido. A nossa única bandeira é a bandeira do Jeová Nissi. E eu quero deixar isso bem claro aqui para nós, nessa manhã. Bom, apesar de que nós observamos, e dito isso, claramente nós conseguimos observar e visualizar que existem algumas ideologias que elas não são novas, mas que nas últimas décadas têm ganhado proporções que outrora não tinham. Isso é fato, com o advento da internet, com os filmes, com os streams, ganharam notoriedade e buscaram assim alcançar um espaço que nunca foi e não deveria ser o espaço que tinha. E por que pensar, pastor, sobre elas à luz da palavra de Deus? Porque tais afrontam diretamente os princípios bíblicos sagrados pelos quais Deus deixou que vivêssemos neles. E temos que ter embasamento para refutar ideias que confrontam os ensinamentos bíblicos. Portanto, vários serão os assuntos que abordaremos nas próximas semanas e caminharemos por elas e vamos observar aquilo que o Senhor tem para nós dentro das Sagradas Escrituras. E quero iniciar no dia de hoje, já começando a pensar sobre uma delas. Vamos iniciar pensando sobre a ideologia do movimento feminista, ou do movimento feminino, onde trataremos o feminismo à luz da palavra de Deus. E para tratar o feminismo à luz da palavra de Deus, primeiramente é preciso conhecer a sua história. Porque é notório que com o advento da internet, ou com o avanço da internet, tem surgido muitas pessoas com pouca profundidade histórica, e que na verdade apenas replicam textos, cortes e recortes daquilo que lhe agradam, sem buscar de fato na história o que isso quer realmente dizer. E tais acabam agregando para si pessoas desinformadas, e que vão em busca de um politicamente correto, sem ao menos aprofundar o conhecimento na causa em que estão abraçando, apenas porque agradou o discurso aos seus ouvidos. E uma dessas crescentes é, sem sombra de dúvidas, o movimento feminista, que tem crescido cada vez mais. Pastor, mas o que está por trás do movimento feminista? Aquilo que é dito pelos defensores de tal movimento agrada muito aos ouvidos. Sim, afinal de contas é um discurso bonito. Um movimento que busca unir as mulheres em uma luta em prol da busca do tratamento igualitário entre homens e mulheres, diante dos assombros promovidos ao longo da história em relação ao sexo feminino. Realmente é um discurso bonito. Realmente, se nós pegarmos apenas essa parte, é sim um discurso muito lindo. E aqui eu quero deixar bem claro, para não haver distorções ou interpretações equivocadas. É preciso deixar bem claro, diante de tudo aquilo que nós vamos dizer nessa manhã, que nós não negamos o fato que as mulheres foram rebaixadas em grande parte da história a uma posição que não era acreditada a elas e que elas nunca deveriam ter feito parte na história deste lugar. Nem queremos também menosprezar de alguma maneira o quanto a mulher ainda tem os seus direitos cerceados na sociedade, sofrem abusos e violências que jamais sequer deveríamos falar sobre isso, e que elas têm que enfrentar diariamente, até mesmo levando grande parte delas à morte. Porém, esse discurso aparentemente legítimo não tem nada a ver com a bandeira que elas atualmente têm empunhado e muito distante dos ideais que o movimento feminista almejam alcançar. Logicamente que eu não terei tempo aqui nessa manhã para contar toda a história deste movimento,
mas eu preciso resumir um pouquinho para nós podermos compreender. E eu preciso, confesso aos irmãos, continuar a estudar ainda mais. Além de tudo aquilo que eu li e já estudei sobre esse movimento, confesso aos irmãos que eu preciso aprofundar ainda mais, ler ainda mais algumas teóricas, algumas expoentes do movimento feminista, apesar de que já li alguma coisa, alguns referenciais nesse sentido, mas ainda há muita coisa a ser estudada. Mas eu quero trazer aqui um resumo bem simples, para você entender onde tudo começou e onde nós estamos hoje. Quando nós pensamos no movimento feminista, nós pensamos em algumas fases ou algumas ondas, e ele inicia basicamente no século XVIII, ali na França, com aquela revolução em que acontece. E naquele momento nós vamos observar, durante o período do Iluminismo e da Revolução Francesa, surgir aquilo que nós chamamos de primeira onda, ou a primeira fase do movimento feminista. Ali inicia, e talvez o mais emblemático que possa trazer à sua memória neste momento, é aquela imagem daquele quadro da Marianne, onde os corpos estão estendidos e uma mulher está em cima daqueles corpos com a bandeira da França. Essa imagem é icônica, ela é muito fácil de ser lembrada e rememorada. Aqueles pelo menos que gostam de história, aqueles que gostam de arte e de cultura, lembram claramente dessa imagem. Mais tarde, houve uma segunda fase que iniciou no século XIX, no princípio do século XX, que se desenvolveu nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Europa, e que se estendeu por partes do mundo. E nessa segunda fase, ela se divide em algumas ondas, principalmente 3, e alguns autores dizem que nós já estamos naquela que é a dita quarta fase dessa quarta onda, da segunda fase do movimento feminista. E isso chega até nós, nos dias de hoje, de diversas maneiras. Quando nós olhamos para a história, nós conseguimos enxergar que a primeira fase, a do século XVIII, e a segunda fase, ou o início da segunda fase, talvez a primeira e a segunda onda da segunda fase, que foi no século XIX e no século XX, no início do século XX, aquela que iniciou nos Estados Unidos, Europa, Inglaterra e algumas partes do mundo. Quando nós olhamos a essência, ela tinha sim um caráter legítimo, ela tinha sim um caráter altruísta, em que ela buscava, de fato, trazer e alcançar objetivos para a mulher. Direito ao voto, a propriedade legal, carteira de trabalho, equiparação salarial, tudo questões das quais as mulheres sempre foram realmente subjugadas. E tudo isso foi uma luta que aconteceu nessas duas fases, ou na primeira fase e no início da segunda fase. Só que quando nós olhamos da segunda onda para frente, em sua segunda fase em diante, começa um tempo um pouco mais, podemos dizer, nebuloso desse movimento. E nós não podemos afirmar, e nem quero ser pretensioso em dizer se isso foi intencional ou circunstancial, que fizeram este movimento deturpar os princípios em que ele iniciou e que também regeram a história da sociedade. Principalmente quando nós observamos, de 1960, um marco muito importante aconteceu no movimento feminista nos Estados Unidos. E a história conta em que um momento em que eles estavam encontrando ali para um ajuntamento em uma daquelas cafeterias, bares, que tem ali nos Estados Unidos, eles começaram ali naquele momento discutir e visualizar que o movimento não estava alavancando, não estava indo para frente, não estava conseguindo alcançar os seus objetivos. Então, eles começaram e tiveram a ideia de se unir a outras classes ditas das minorias, para poder unir forças em prol de alcançar o seu propósito, o seu objetivo comum. A partir de então, foi albergado dentro desse movimento feminista muitas outras minorias, ou pelo menos pautas que até então não faziam parte, e que para poder alcançar um objetivo e um propósito comum, eles se uniram para poder assim o fazer. Ou seja, se nós não temos forças
vamos unir com outros, mesmo que talvez as nossas ideias ou as nossas ideologias, elas sejam contrárias em partes uma da outra, mas se nós unirmos forças, nós podemos assim alcançar. Podemos aqui citar movimento LGBT, questões raciais, aborto, sexo livre e tantos outros, que também falaremos e trataremos em outras mensagens adiante. É por causa disso que é muito comum você sempre ver esses grupos associados e defendendo-se mutuamente, apesar de que temos visto que, por causa de conflitos tão grandes entre os próprios movimentos, tem havido dissensões entre eles. No próximo domingo falarei um pouquinho sobre isso. A frase que muitas vezes é dita: sou feminista e sou cristã, não corrobora com o pensamento feminista. Apesar de existir uma ala dentro do movimento feminista que defende essa causa, ela é minoria dentro do movimento, que, como dito, busca albergar a todos com o intuito de alcançar os seus objetivos, muitas vezes nebulosos. Para você ter uma ideia, dentro desse próprio movimento, existe o anarcofeminismo, que com raiz no século XIX, forte, presente, marcante nas propagandas anarquistas do século XX, lançou naquele tempo o seguinte slogan: sem Deus, sem amo, sem marido. Isso para representar a sua liberdade daquilo que elas entendiam como classes opressoras da mulher, ou seja, Deus, a religião, o patrão e o seu marido. Esse grupo também faz parte do movimento feminista. E um dos grandes expoentes, ou um dos grandes nomes do anarcofeminismo é uma brasileira, nascida em 1889 e que morreu em 1999. Apesar de que não teve muitos registros dela, mas ela foi uma grande ativista desse movimento, Maria Luísa. Portanto, nós precisamos estudar mais a fundo o contexto histórico. Como eu disse, eu não tenho como ficar falando aqui e entrando em todos os detalhes desse movimento. Apenas trouxe aqui um pano de fundo histórico para poder provocar você a estudar um pouquinho mais desse movimento e não ficar apenas replicando aquilo que é dito na internet ou lendo apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Por quê, irmãos? Porque para você formar uma ideologia, raciocinar ideias, você precisa ler coisas contraditórias. Você acha que é fácil para o pastor estar trazendo essa mensagem aqui? Não, porque eu tenho que ler coisas que naturalmente a minha fé e aquilo que eu tenho como lógica de raciocínio não vai de acordo, mas eu preciso ler, entender, ter o conceito para ter embasamento para eu falar em cima disso, porque senão eu vou ficar replicando apenas páginas de internet. Não é essa a minha intenção aqui junto aos irmãos. E nós, entendendo isso, compreendido isso, eu quero despertar você a estudar mais um pouquinho diante daquilo que está por trás de tudo isso, para entendermos quais são os objetivos que estão por trás de um discurso bonito de se ouvir, mas com ideias que jamais poderemos aceitá-las em sua plenitude e em nosso contexto social e principalmente espiritual. Sabe por quê? Em Cristo não existe guerra de gêneros, existe a redenção da humanidade. O texto que nós lemos de Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Bom, é entendido a história, e eu peço que você seja forte aí, porque eu preciso de mais uns 10, 15 minutos aí para terminar. Não tem como falar só com meia hora sobre isso aqui não, moço. Tenha misericórdia do pastor aqui, tá? Entendido isso, nós precisamos tratar o feminismo à luz da palavra de Deus. E para isso é preciso conhecer o papel da mulher na Bíblia.
Porque não adianta nada eu apenas chegar aqui e falar de ideologia, falar sobre o histórico do feminismo e não tratar o papel da mulher na Bíblia, porque, como eu disse, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E para compreendermos isso, precisamos voltar ao início, olharmos para as Sagradas Escrituras, e olharmos não com o olhar da nossa cultura, mas sim entendermos em tudo que Deus criou, como Ele criou, e aquilo que Ele criou tem um objetivo claro e bem específico. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo 25, e aqui eu vou precisar citar alguns textos e não ler todos eles, porque o nosso tempo está já um pouco avançado, mas eu vou citar e depois você pode conferir todos os textos bíblicos. Em Gênesis 2, 18 a 25, nós temos ali a criação da mulher. A mulher é criada. O versículo 18, eu creio que está até projetado ali para os irmãos, amém? Amém? Vamos ler então o versículo 18, já que está projetado para nós ali. O que diz lá? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E aí ele continua, e o texto vai narrando até o versículo 25, Deus cria ali a mulher, Deus traz essa mulher ao homem, ele fica alegre, há um casamento ali, a primeira família é instituída, e o texto fala para nós que deixará o homem pai e mãe, uniciar a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Mas interessante observar aqui, que Deus olha para o homem, vê que não é bom ele estar só, e assim ele decide fazer uma ajudadora, que lhe seja adequada, uma auxiliadora que lhe seja adequada. Contudo, quando nós vamos para o capítulo 3 de Gênesis, caminhando um pouquinho mais na palavra de Deus, nós vamos ver que no capítulo 3 há a queda, o pecado entra no mundo, e quando o pecado entra no mundo, ele deturpa a beleza da perfeição, da criação, daquilo que Deus havia feito. Então nós vamos observar que o pecado, além de fazer separação entre Deus e os homens, nós vamos ver que o pecado, ele trouxe consequências para a humanidade, e essas consequências, ela veio de diversas formas, e uma delas é no entendimento da concepção, do papel do homem e da mulher criado por Deus. O que o texto diz ali, quando a serpente, ela vai confrontar ali a mulher? Olha, é verdade que você não pode comer aí das frutas, tal, do que está ali? E ela, não é isso não, porque se nós comermos, né, a gente vai morrer e tal. Ele fala, não é isso não é bem assim não. Deus sabe que se você comer, né, se você comer, você vai ser como Deus, né, e tal. Olha a tentação ali. Deus faz a criatura e Satanás vai tentando ali para poder o quê? Alterar o papel. Alterar, não, porque ele sabe. Se você experimentar, você vai ser igual a ele. Olha como é que o pecado faz, irmãos. Sutilmente, ele induz para que possa alterar a originalidade daquilo criado por Deus. E por isso, versículo 16... quando há a queda, há as consequências, e no versículo 16 diz para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu desejo será para o teu, e ele? Essa frase no dia de hoje, meus irmãos, mas eu não posso fugir da Bíblia Sagrada, irmãos. É consequência do pecado. Aquilo que nós sofremos no mundo hoje, irmãos, tudo, literalmente tudo, é consequência do pecado original. Tudo tem origem lá, irmãos. Deus criou o mundo perfeito, irmãos. Não era para nós termos esse monte de confusão, briga, discórdia, esses males, tudo que a gente tem, não, irmãos. Mas por causa da miséria chamada pecado, a gente sofre consequências, tá? E aqui, logicamente, que esse domínio
isso aqui não está dizendo de forma opressora nem nada disso, porque lá em Efésios, com a redenção em Cristo Jesus, nós vamos ver como que Ele restaura isso novamente, tá? É por isso que Efésios 5, 22 e 24 traz para nós a questão de outra coisa também que é extremamente delicado tratar nos dias de hoje. Gálatas 5, vamos lá, desculpa, Efésios 5, versículo 22 ao 24. Mulheres, cada uma de vós seja, vamos ler mais alto um pouquinho, mulheres, 23. Versículo 24. Pois bem. Você acredita que a palavra de Deus é verdade? Ela é perfeita? Que Deus fez ou faz algo errado? Você acredita nisso? Acredita que Deus faz algo errado? De maneira alguma, irmãos. De maneira alguma. Quando olhamos o contexto social da mulher na época histórica, que é feita dentro de uma perspectiva de vida judaica, conseguimos enxergar ainda que as mulheres, juntamente com as crianças, tinham a participação social mais restrita. Quando nós olhamos culto público, a mulher tinha que ficar em silêncio. Caso tivesse dúvidas, tinha que perguntar ao seu marido quando chegasse em casa. 1 Coríntios 14, 34 a 35, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. E esses textos estão ligados à ordem do culto e ao contexto das igrejas do primeiro século. Eu faço questão de deixar isso registrado aqui também, mas era algo que acontecia. Isso tudo sem falar na questão fisiológica, fragilidade física e necessidade de honra que a mulher precisa ter, como em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: vós maridos, honrai as vossas mulheres, porque elas são o vaso mais frágil. Daí, dito isso, tendo trago esses textos da verdade da palavra de Deus, se você for tendencioso ou tendenciosa ao pensamento feminista, você irá falar: pastor, a Bíblia é opressora com as mulheres, muito desigual, Deus é injusto. É isso ou é esse o discurso que tem sido dito por aqueles que têm, por causa de uma ideologia, buscado afrontar as Sagradas Escrituras? Mas eu digo que esse discurso não é verdadeiro, porque nós precisamos olhar o quadro como um todo, não apenas em partes, e nem de forma isolada. Vamos voltar aos versículos lidos, para nós enxergarmos com a ótica daquilo que o Senhor tem para nós. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. Deus olha para o homem, vê que ele não era bom que ele estivesse só, e por isso ele fez uma ajudadora, uma mulher que lhe fosse ajudadora, que lhe fosse idônea, adequada, auxiliadora. Depois ele pega essa mulher, leva o homem, e agora ele se une e se torna em uma só? Ele se une e se forma uma só? Se ele se forma uma só carne, não tem preferência. Eles se tornaram um. Não quer dizer que um é melhor do que o outro. Não existe preferência aqui. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, no versículo 16 que nós lemos, nós observamos e vemos claramente aqui a consequência que existe por causa da queda. Porém, se nós voltarmos e olharmos os versículos anteriores, nós vamos observar, e também posteriores, nós vamos ver que a consequência da queda, ela não foi apenas para a mulher, ela foi para os dois, foi para toda a humanidade. Então, seja homem ou seja mulher, os dois estão sujeitos ao castigo da queda do Éden por causa do pecado.
Efésios capítulo 5, nós lemos o versículo 22 ao versículo 24, só que quando nós observamos esse texto, nós vamos visualizar que ele continua, e existe o versículo 25 ao versículo 29, a mulher é sim submissa ao homem, só que ele é submisso a Deus, e o texto mostra para nós algo impressionante no versículo 25, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse discurso que é dito, porque existe isso, aquilo, por causa, existe homens que oprimem as mulheres, homens que violentam as mulheres, homens que até mesmo matam as mulheres, é porque esses homens, irmãos, eles não conheceram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui pode ser que eu estou falando até para um público que esteja me ouvindo e que tenha esse tipo de prática, mas aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida verdadeiramente, entram no processo de santificação, e isso não mais faz parte da sua vida, porque aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Se você que me ouve aqui pela internet ainda tem esse tipo de prática, o que você precisa fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque marido e homem de verdade vive aquilo que esse texto diz para nós. O texto diz para nós que os maridos eles devem amar a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, e que se preciso for, ele tem que dar a sua vida para preservar a vida da sua mulher. É isso que o texto da palavra de Deus diz. Então, dentro da ótica bíblica, nós temos uma grande responsabilidade de cuidado, de preservação e de manter debaixo do nosso zelo e da nossa responsabilidade as mulheres que o Senhor confiou como nossas esposas, ou como nossas filhas, e assim por diante. Por seu sexo mais frágil, a mulher ela deve ser honrada pelo homem. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, será que pode ser projetado para nós aí, fazendo um favor? Para nós lermos todos juntos? 1 Pedro 3, versículo 7, diz assim, está ali projetado? Isso, vamos ler todos juntos? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Diante disso, desculpa, já estava explicando já. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida no lar, com entendimento, vamos ler juntos? Dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam, e herdeira convosco da graça da vida. Irmãos, quando nós olhamos Gálatas 3, 28, diante de Cristo não há diferença, no sentido de salvação, não existe homem, mulher, todos estão albergados dentro do projeto da salvação da humanidade, carentes da graça de Jesus. Não bastasse esse fato, não podemos negar o papel importantíssimo das mulheres ao longo da história bíblica. Podemos citar Raquel, Ana, Joquebede, Débora, Raabe, Isabel, Maria, e poderíamos ficar a manhã toda citando mulheres da palavra de Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã, é preciso que nós compreendamos que o Cristo ou o cristianismo não é opressor, mas sim redentor. O cristianismo não é opressor, mas sim redentor. Amém, igreja? Nós, como igreja, precisamos combater esse discurso que é dito que o cristianismo, ele é opressor. O cristianismo, ele não é opressor, ele é redentor, amém? É isso que o cristianismo faz conosco. E além disso, nós podemos observar que a palavra sempre traz isso para nós. Provérbios 14, 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, com as mãos a derruba. Provérbios capítulo 18, 22, quem encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade, e alcança o favor do Senhor.
O homem é o provedor, é o que vai comer do suor do rosto para colocar na mesa. No entanto, é a mulher que vai edificar a casa. O homem precisa de uma mulher sábia à sua volta. Sem ela, ele não conseguirá prosperar. Eu sempre digo que o camarada só prospera depois que casa. Ele só prospera depois que casa. É verdade. Pensa nisso. Pensa na sua vida antes de você casar. Pensa hoje, depois que você casou agora. A sua vida prosperou demais, irmão. Você é muito mais. Primeiro que você tem a sua mulher junto contigo aí. Segundo, olha, grande parte acaba tendo as heranças do Senhor que Deus lhe dá. Olha só como você prosperou na sua vida. Não é verdade? Você vai falar, pastor, estou com as contas para poder pagar e tal, mas pode juntar essas contas todas aí, pode te dar o terreno que for, o melhor apartamento. Você não troca você não troca a melhor casa do Alphaville, você não troca ele no seu filho, na sua filha. Não é verdade? Olha só como você prosperou. Olha só que bênção. Olha só que coisa maravilhosa. Eu lembro que uma vez eu contei aqui aquela ilustração da Michelle Obama e do Obama. Vocês lembram aqui? Vocês lembram? É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí. Quem lembra aqui dessa ilustração que eu contei aqui? Vocês lembram? Lembram? Não? Eu vou repetir aqui para aqueles que não estavam aqui, tá? Conta-se que, já estou terminando já, tá, irmãos? Em um determinado momento da época presidenciável do Barack Obama, eles foram para uma região onde eles tinham o costume de crescer, viver ali e tal, e tinha uma lanchonete, e eles foram para essa lanchonete, um McDonald's da vida, e chegou lá, estavam ali pedindo um Mac lanche feliz da vida, para poder comer e tal, e um garçom veio atender eles, e naquele momento a Michelle falou para o Obama, olha só, esse aqui foi o meu namorado na infância, na minha juventude. E o Obama, querendo tirar onda com ela, falou assim, então quer dizer então que se você tivesse casado com ele, então você tinha casado com um atendente de lanchonete? Ela vira para ele e disse, não, se eu tivesse casado com ele, hoje ele era o presidente dos Estados Unidos. É assim, irmãos. Esse é o papel da mulher na vida do homem. Quando o homem tem uma mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. Por isso, fujamos do extremismo. Os extremismos são perigosos. O pecado leva ao extremo. E não podemos permitir que o mesmo pecado nos leve agora para o outro extremo. E as redes sociais, a internet, as séries, têm provocado isso. Se você observar uma série famosa, La Casa de Papel, uma personagem, no terceiro episódio da segunda temporada, ela vai a Nairobi. Quantos aqui já assistiram La Casa de Papel? Precisa achar. Isso aí. Eu não assisti não, mas tudo bem. Mas eu faço questão de citar. Isso aqui eu fui ver, tá? Vou ficar com essa parte aqui. Ela vai dizer o seguinte, quando ela assume ali, para poder tomar conta agora, ela que assume ali, ela diz o seguinte, iniciaremos agora a era do matriarcado. E depois, os autores dessa série fizeram questão de relatar que sim, eles abraçaram a ideia do movimento feminista para trazer para a série, para inculcar na mente das pessoas, para poder levar a aceitar aquilo que eles de fato queriam passar. O que de fato aconteceu é que o pecado deturpou tanto a figura masculina quanto a feminina. O pecado distorceu o papel do homem e da mulher, e as ideologias tentam resolver o problema. E em Gálatas 3, 24 e 28, o que nós observamos em tudo isto, é que somente Cristo restaura, somente Cristo reconcilia, Cristo cura, Cristo redime. Nem o feminismo, nem qualquer outra ideologia pode restaurar a dignidade humana. Somente Cristo pode reconciliar homens e mulheres e formar uma nova humanidade redimida pela graça. A resposta de Deus para a crise das ideologias não é um movimento, é uma pessoa, Jesus Cristo, que restaura, reconcilia e salva homens e mulheres para viverem em unidade da sua graça. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, e que o Senhor nos ajude a viver tão somente firmado em sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus.
Pai, obrigado, Deus, quando nesta manhã estamos aqui sendo ministrados pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque aqui está uma igreja que, ó Deus, quer estar embasada e tão somente embasada na palavra do Senhor. E nessa manhã, ó Deus, nós iniciamos essa jornada de pensamento, ó Deus, e ideologias que têm afrontado as Sagradas Escrituras. E nós não queremos, ó Pai, entrar em debates e discussões tolas e inúteis, ó Deus, aqui, mas nós queremos tão somente trazer o esclarecimento, ó Deus, daquilo que a palavra do Senhor traz para nós, que tudo aquilo que nós vivemos hoje, Pai, vem da corrupção do gênero humano provocado pelo pecado, e a solução, ela é uma, ela é única, é somente Jesus, nosso Senhor e Salvador, que há de nos restaurar, nos reconciliar, ó Deus, e nos redimir, para poder vivermos uma nova identidade em Cristo Jesus, semelhante ao Senhor, restaurando o papel do homem, da mulher, a dignidade, os valores do homem e da mulher. Portanto, Deus, nos ajude a assim vivermos de maneira que agrade ao Senhor, e que aquilo que o Senhor, Deus, trouxe ao nosso coração nessa manhã, nos provoque, ó Deus, pensamentos de mudança, atitudes de mudança, ó Deus, no nosso posicionamento, conforme a palavra do Senhor instrui para nós. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, no nome santo e precioso, Filho amado de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Irmãos,